Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso curso de PNE. Na aula passada nós estudamos ali a parte estrutural das metas, vimos como elas são organizadas, vimos as informações básicas para a compreensão dessas metas e estudamos da meta 1 até a meta 11. Nessa aula nós vamos estudar a meta 12 até a meta 20, fazer algumas questões e fechar essa parte do documento, tanto a parte da Lei 13.005 de 2014, das diretrizes e das metas. E na próxima aula nós faremos apenas questões das estratégias e fechamos assim o nosso curso de PNE, um curso focado em questões que vai te deixar mais próximo da aprovação em concurso público. Bem, sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos voltar aqui para a nossa aula, dando início aqui na meta 12. Vocês lembram-se lá dos blocos, que a PNE é dividido em 4 blocos, e o bloco 3 ele vai falar do nível superior. Então a meta 12, a meta 13 e a meta 14, elas vão falar aqui do nível superior. A meta 12 é a primeira desse bloco. Ela vem com o seguinte texto: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e a expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Vamos ver aqui no mapa mental que fica mais fácil a compreensão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai elevar na educação superior duas taxas. Quais as taxas? A taxa bruta de matrícula para 50%. O que é a taxa bruta de matrícula? A taxa bruta de matrícula é a taxa que não leva em consideração nenhuma faixa etária, nenhum quadro de faixa etária. Ela considera o número total de alunos da sua universidade. Então, se uma universidade tem 500 alunos, a taxa bruta de matrícula é 500 alunos, porque ela não leva em consideração uma faixa etária específica. Então, a taxa bruta de matrícula ela é sempre maior do que a taxa líquida, porque a taxa bruta é o número total, todos os alunos que estão ali na universidade. Eu quero aumentar essa taxa em 50%. E eu também quero aumentar a taxa líquida de matrícula para 33%. A taxa líquida de matrícula é a taxa que leva em relação uma faixa etária específica. E qual que é essa faixa etária? 18 a 24 anos. Então eu quero que 33%, eu quero aumentar 50% o número de matrículas totais e 33% da faixa etária de 18 a 24 anos. Quando um aluno de 19 anos se matricula na universidade, 19 anos, ele vem aqui para a taxa líquida. Com 21 anos, ele vem para a taxa líquida. 24 anos, vem para a taxa líquida. Então, a taxa líquida aumenta. E se um aluno de 30 anos se matricular? Então, ele é na taxa bruta. Porque a taxa bruta é o número total, é todos. A taxa líquida, ela só leva em consideração os alunos de uma determinada faixa etária. No caso aqui, 18 a 24 anos. Então, eu quero aumentar aí o número de jovens que já saem do ensino médio e vão direto ali para a faculdade, em 33%. Nesse aumento, eu preciso assegurar a qualidade. Então, eu não posso só expandir os cursos de nível superior, aumentar a oferta e desconsiderar a qualidade. Então, eu vou levar em consideração a qualidade e 40% desse aumento deve ser no segmento público. Então, poder público, vou precisar criar mais instituições, criar mais universidades, abrir mais cursos, abrir mais salas, contratar mais professores. Eu preciso que 40% dessa expansão seja dentro do segmento público. Vocês lembram aqui da meta 11? Que a meta 11 é 50% no segmento público. Então, 50% da expansão dos cursos técnicos vão ser dentro do segmento público. Já dos cursos superiores é 40%. Memoriza esses números, que esses números, quando eles caem, eles derrubam muito candidato. Então, no nível superior, 40% no segmento público. Na educação profissional e técnica de nível médio, no IPTMN, 50% dentro do segmento público. Meta 12 vai falar aí da expansão do serviço público, da educação escolar pública de nível superior. Meta 13. A meta 13 ela vai trabalhar o nível superior, mas numa outra perspectiva. Vamos lá. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35% doutores. O que é isso? Eu quero fazer duas coisas. Eu quero, primeiro, elevar a qualidade da educação superior. Então, isso é bem genérico, mas eu busco isso nessa meta, elevar essa qualidade. De que forma? Ampliando a proporção de mestres e doutores. Então, eu quero que os professores que lecionam no ensino superior sejam mestres e doutores. Eu quero ampliar essa qualificação deles, né? Eu quero que eles tenham uma qualificação maior, a mais, né? Eu quero que eles tenham qualificação stricto sensu, mestres ou doutores. Em que quantidade? 75% deles. 75% deles vão ter ou mestrado ou doutorado. No mínimo, 35% doutores. O que é isso?
Pense aí na sua faculdade, quando você era acadêmico e estava cheio de sonhos e ilusões. Quando você era acadêmico, quantos professores tinham na sua universidade? Eu fiz um curso superior numa universidade pequena, a minha faculdade devia ter ali um máximo uns 15 professores. Mas supomos que você tenha feito o teu curso superior numa universidade grande, que quando você era aluno, quando você era acadêmico, você tivesse 100 professores, houvesse ali 100 professores na sua escola. O que essa meta 13 está falando? Essa meta 13 ela está falando que desses 100 professores, 35 vão ser doutores. Então, dos 100 professores que tem na tua universidade, nessa história que a gente está puxando aqui, 35 deles são doutores. 40 são mestres. Então, quando eu somo 35 com 40, eu tenho 75. Então, eu posso afirmar que 75% deles ou tem um mestrado ou tem um doutorado. E sendo que 35 são doutores. Então, 35 doutores, 40 mestres, que vai totalizar 75% dos meus professores com mestrado ou doutorado. Aumentando a qualificação deles, eu aumento a qualidade da educação. E esses profissionais, eles não são qualquer profissionais, eles são os profissionais que estão em efetivo exercício na educação superior. Isso é, eu estou aumentando a qualificação dos professores que realmente lecionam, dos professores que realmente dão aula, que estão na sala de aula. E essa aqui, senhores, é a meta 13, ela é a única meta que merece aí uma salva de palmas, porque ela é a única meta que a gente conseguiu alcançar do PNE. A gente está já concluindo o PNE em 2024 e a meta 13, segundo o último relatório emitido aí sobre o PNE, essa meta 13 ela foi alcançada, ela já foi alcançada. Então nós temos aí já 35% dos professores do ensino superior com doutorado e 40% com mestrado. Então a meta 13 ela foi alcançada. A única meta aí, ó, que a gente conseguiu atingir. Meta 13, que vai falar aí da qualificação dos professores. Meta 14, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estricto sensu, de modo a atingir a titulação anual. Isso é, todo ano eu quero atingir 60 mil mestres e 25 mil doutores. A meta 14 vai falar aí da quantidade de cursos, quantidade de formados aí em estricto sensu, em pós-graduação estricto sensu que eu quero na sociedade. Ela não leva em conta só os professores. Aqui ela está falando do pessoal da iniciativa privada, pesquisadores, qualquer pessoa que vai fazer um curso estricto sensu. Então eu quero jogar para dentro da minha sociedade todos os anos 60 mil mestres e 25 mil doutores. É óbvio que essa meta ser atingida aí no médio e longo prazo, com essa quantidade de pessoas altamente especializadas dentro da sociedade, eu melhoro aí o rumo da minha sociedade. Então esse é o objetivo da meta 14. Foque aqui no número. São 60 mil mestres e 25 mil doutores. As questões costumam vir aqui e alterar esses números, então você precisa ficar atento que todos os anos, ó, titulação anual, todos os anos, 60 mil mestres e 25 mil doutores. Meta 15, a partir de agora fica muito gostoso, porque nos blocos, né, a meta 15 a 16, a 15 a 16, a 17 a 18 vão falar dos profissionais de educação, da gente. Então ela vai trabalhar aqui agora com os professores. A gente já tratou aí educação infantil, ensino fundamental, ensino médio ali nas primeiras metas. A gente já falou ali da parte inclusiva, de redução de desigualdades. A gente já falou do ensino superior e agora vamos falar dos profissionais de educação, que também são extremamente importantes para que a educação de uma forma geral melhore. A meta 15, ela vai dizer garantir em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e município, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação, de que trata o inciso 1, os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da LDB, assegurado que todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtidas em cursos de licenciatura, na área de conhecimento em que atuam. A gente tem muita informação aqui, vamos colocar ela numa ordem para a gente conseguir entender. O que a meta 15 ela quer fazer? Ela quer garantir de que forma? Sozinho, em regime de colaboração. Sempre que você vira um documento falando regime de colaboração, que é a forma com que os entes federados vão se relacionar em prol da melhoria da educação, sempre que você vir aqui esse regime de colaboração, ele está falando aí da união aí de Estado, município, Distrito Federal e o DF, os estados, a União, Estados, municípios e o DF, né, os 4 entes federados, se reunindo, se conectando em regime de colaboração para melhorar a educação. Então, o regime de colaboração, essa união entre eles, para que eles vão se unir? Para garantir uma política nacional de formação dos profissionais da educação. Essa política, ela vai buscar fazer
com que todos os professores, ó, assegurando que os professores da educação básica tenham formação de nível superior. Então, os entes federados vão se reunir e vão criar uma política para que os professores que estão lecionando possuam um nível superior na área que atuam. Eu, quando estava fazendo o ensino médio, meu professor de química, ele era formado em matemática, porque não tinha professor de química na região. Então, essa política aqui, ela visa exatamente isso. Ela visa atingir dois blocos. O primeiro bloco dos professores, que tem aqueles professores que têm normal médio, que não têm nível superior, que estão lecionando, que estão dentro da estrutura da educação, porém não possuem nível superior. Então, eu quero ofertar nível superior para quem não possui, e eu quero ofertar um curso para aqueles professores que possuem nível superior, mas que atuam em áreas distintas, ofertar o curso específico para a área que eles atuam. Então, ofertar o nível superior para quem não tem, e ofertar o curso específico para ele trabalhar na área que ele atua. Então, esses são os dois objetivos aí da Meta 15. E qual é o prazo para a elaboração dessa política? O prazo é 1 ano. Eu tenho 1 ano de prazo para elaborar essa política nacional de formação dos profissionais da educação, buscando aí formar para que os professores todos tenham um nível superior na área que atuam, certo? Meta 15. Meta 16. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste PNE e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema de ensino. Bem, o que eu quero? Eu quero formar em nível de pós-graduação. Aqui, pós-graduação é qualquer curso de pós-graduação, então especialização, mestrado ou doutorado. Aqui não está falando pós-graduação estricto sensu, qualquer pós. Eu quero formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. Então, o que eu quero? Eu quero que 50%, a metade dos professores que lecionam na educação básica tenham um curso de pós-graduação. Então, é isso que eu estou buscando aqui nessa meta 16. E eu quero garantir que todos os profissionais de educação básica, aqui não são só os professores, aqui são todos os profissionais de educação básica, tenham formação continuada na área em que atuam. A formação continuada é aqueles cursos que ocorrem dentro da escola. Então, geralmente ali o sistema, ou não só dentro da escola, né, mas do sistema de ensino local. Então, geralmente ali as secretarias municipais, estaduais de educação, elas fornecem cursos, esses cursos que vão ocorrendo aí anualmente, de cada semestre, cada bimestre, vão ocorrendo esses cursos e essa é a formação continuada. A formação continuada eu quero garantir para todos e eu quero que 50% dos professores da educação básica tenham um curso de pós-graduação. Isso até quando? Até 2024. Essa meta não costuma ser muito cobrada, mas é bom a gente ficar atento dela, que a formação continuada é para todos e os professores da educação básica 50% com pós-graduação. Lembrando que essa pós-graduação aqui é qualquer uma, especialização, mestrado ou doutorado. Meta 17. Essa aqui, eu duvido você não conhecer. Essa aqui é a meta dos sindicatos. Sempre que a gente vê aí uma manifestação, tá escrito nas costas, nas camisas, né? Meta 17. O que é essa famosa meta 17? Já para deixar claro, da meta 15 a 16, a 17 a 18, que vão falar dos profissionais da educação, a meta 17 é a mais importante. Ela é a que mais cobrada, a que mais cai. Então você tem que ficar atento nela. Meta 17. Valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais de escolaridade equivalente, até o final do 6º ano de vigência desse PNE. Vou começar diferente, vou começar dizendo aqui o que é o 6º ano. O PNE ele é de 2014, então 6º ano. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, a meta 17 ela é até 2020. Ela tem um prazo de 2020. Mas não vai vir em 2020, vai vir até o final do 6º ano. Então, memorize, até o final do 6º ano. O que eu vou fazer até o final do 6º ano? Eu vou valorizar os profissionais do magistério, da educação básica. Então, eu estou buscando valorizar eles. De que forma? Equiparando o rendimento médio desses profissionais ao dos demais profissionais com formação equivalente. Porque quando a gente vê um edital, quando você abre o edital, possivelmente isso o teu edital já estiver aberto, você pode conferir, que geralmente você abre o edital, o salário dos professores que tem nível superior é o menor salário dos profissionais de educação superior. Então, quando os profissionais os médicos, os advogados, os engenheiros, quando você vai olhar o salário deles, é o dobro, geralmente é o dobro do que o professor ganha. O que essa meta está falando? Essa meta está falando, o professor também tem nível superior. Eu preciso que a média salarial, quando eu pego todos os salários daqueles que ganham, que têm nível superior, quando eu pego a média deles, eu preciso que ele esteja equivalente à média do salário dos professores. Então eu quero equiparar a média salarial dos professores à média salarial dos demais profissionais de nível superior.
Eu quero que na média todo mundo ganhe a mesma coisa, ali, ou ganhe parecido, a média dos professores esteja parecido com a média dos demais. Essa é a meta de 17, buscando elevar a média salarial dos professores à média salarial dos demais profissionais de formação equivalente. O que você tem que cuidar aqui? Primeiro, formação equivalente. Essa parte aqui costuma ser muito cobrada e muito alterada. As bancas vêm aqui e dizem que realmente os profissionais de educação pública devem ter os seus salários equiparados aos rendimentos médios dos demais profissionais com formação diferente ou com formação de nível médio. Eles vêm aqui e alteram essa parte do texto. Então você fique focado aqui que essa equiparação é com os profissionais com formação equivalente. E eles vêm muito aqui, ó, as bancas vêm muito aqui, ó, e alteram essa parte. Então, que até a meta 17 é até o final do 6º ano do PNE. A meta 17 é até o final do 6º ano do PNE. A meta 17 é até quando? Até o final do 6º ano do PNE. Eu quero equiparar o salário médio dos professores ao dos demais profissionais com formação equivalente. Então, isso eu quero fazer na meta 17 até o final do 6º ano. Então, memorize isso aqui, cai muito. Das que estão relacionadas com os professores, com os profissionais da educação, a meta 17 é a mais importante. Meta 18, a última aí desse bloco. Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de plano de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino. E para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do artigo 206 da Constituição Federal. Bem, o que é isso? Vamos ver aqui no mapa mental. Assegurar, eu quero assegurar planos de carga e carreira. Então, na meta 18, ela vai trabalhar os planos de carga e carreira. Eu quero assegurar, eu quero garantir que esses planos aconteçam para 2 categorias. Para os professores da educação superior pública, então os professores da educação superior pública precisam ter um plano de carga e carreira, e os professores da educação básica pública, eles precisam ter um plano de carga e carreira. E para esses profissionais aqui, ó, para os professores da educação básica pública, para esses daqui, ó, para esses, eu preciso, quando eu for elaborar esse plano de carga e carreira, eu preciso levar em consideração o piso salarial nacional, que é o que está aqui, ó. Para os profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional. Então, para esses profissionais da educação básica pública, na hora de elaborar o plano de carga e carreira, eu tenho que me lembrar que existe um plano, um piso salarial nacional, e esse piso salarial nacional deve ser levado como referência. Qual é o prazo para eu elaborar o meu plano de carga e carreira? O prazo é 2 anos. O poder público tem 2 anos, os poderes públicos, no caso aqui, todos os municípios, todos os estados e o governo federal tem 2 anos para elaborar os planos de carga e carreira. Esse é o prazo da meta 18. Todos os profissionais precisam ter a sua valorização e esse plano de carga e carreira é aquele que você vai ter a elevação ali em letras, geralmente horizontal e vertical. Então você vai tendo ali um acréscimo dentro do teu salário e alguns locais também, dependendo do tempo que você está, de funções, né? As funções podem ser alteradas conforme o plano de carga e carreira. Então esse aqui é o que trata sobre o plano de carga e carreira, essa valorização do professor por meio da carreira. E aqui, quando esse artigo é cobrado, geralmente eles vêm aqui e alteram a parte aqui do piso salarial nacional, dizendo que não leva em conta o piso salarial nacional. Então você tem que ficar atento aí que para os profissionais da educação básica há uma referência no pagamento, e a referência é o piso salarial nacional. Feito isso, a gente mata a meta 18 e termina ali o bloco de profissionais de educação. Entrando aqui na meta 19 e a 20. A 19 vai falar da gestão democrática. Vamos lá. Assegurar. Deixa o professor tomar uma água. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União. Deixa eu colocar aqui, ó, no âmbito das escolas públicas. Primeira observação que eu quero fazer. A gestão democrática, as instituições privadas, elas podem adotar dentro dos seus sistemas, mas elas não são obrigadas, Então, por isso que ele disse aqui, ó, no âmbito das escolas públicas, as escolas privadas que quiserem adotar a gestão democrática podem adotar, mas não são obrigadas a fazê-lo. Vamos lá aqui no mapa mental. Eu quero assegurar a gestão democrática associada a 2 critérios. Quais são esses critérios? Técnicos de mérito e desempenho e consulta pública, geralmente ali é a comunidade escolar. Eu quero uma consulta pública e critérios técnicos de mérito e desempenho. Aqui no meu estado, no Mato Grosso do Sul, para ser diretor, você geralmente passa por uma prova objetiva ali, uma prova escrita, né, discursiva e objetiva. Então você vai ter essa avaliação e depois disso uma consulta pública, que aqui é uma eleição. Então você passa aí por esses 2 critérios, que é o que ele está falando aqui. Você precisa ter uma avaliação
técnica de mérito e desempenho e uma avaliação de consulta pública. Como isso vai ocorrer, cada lei vai disciplinar. Então, cada município, cada sistema de ensino, né? Cada estado, cada município vai disciplinar como vai ocorrer a sua gestão democrática. Mas ela deve levar em consideração dois critérios: o critério técnico de mérito e desempenho e a consulta pública. Qual é o prazo? O prazo da gestão democrática? 2 anos. Então, você já memorize. Plano de carga e carreira dos professores. Qual é o prazo? 2 anos. Gestão democrática. Qual que é o prazo? 2 anos. Fica atento. Meta 20. A meta 20 ela vai falar do financiamento, porque a gente disse aqui várias ações, né? Estamos estudando aí 19 ações para a melhoria da educação, e são ações muito bonitas, porém elas exigem aí do poder público um investimento financeiro para que elas realmente ocorram. E a meta 20 vai tratar exatamente disso, dos investimentos financeiros. A meta 20 diz assim: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto, do PIB, no quinto ano de vigência desse país, e no mínimo 10% do PIB ao final do decênio. Então a meta 20, vamos colocar ela aqui em linha para a gente poder entender, ela vai falar sobre investimento. Ela diz assim, ó, que em 2014, aqui é o começo do PNE. Então de 2014 até o quinto ano, quando chegar no quinto ano do PNE, eu quero que no mínimo haja 7% de investimento público do PIB dentro da educação, dentro do PNE. Então 7% do PIB no mínimo no quinto ano. E aí eu vou continuar essa linha e quando eu chegar aqui, ó, no 10º ano, em 2024, eu quero que no mínimo haja de 10% de investimento. Então 10% do PIB no mínimo. Memorize os números. Então no quinto ano, no mínimo 7% do PIB e no 10º ano, no mínimo 10% do PIB. Essa aqui é a meta 20. Vocês lembram quando a gente estava lá no parágrafo 3º do artigo 5º e eu disse que esse parágrafo, a gente ia estudar ele junto com a meta 20? Ele está aqui, ó. O que ele vai dizer, ó, que a meta progressiva de investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada. O que é isso? Quando o PNL vai de 2014 até 2024, ele tem 10 anos. Quando eu chegar no quinto ano, no mínimo 7%, e quando eu chegar no 10º ano, no mínimo 10% do PIB. Porém, o poder público deve se reunir no 4º ano. Ele deve se reunir no 4º ano. E nessa reunião, ele pode aumentar esses índices. Então, ele pode decidir aumentar os índices. Professor, ele pode decidir abaixar os índices? Não. Ele só pode decidir aumentar, revisar, avaliar e aumentar, elevar esses índices. Então, o poder público no 4º ano vai ter essa oportunidade. Vai se reunir, olhar para o PNE e falar, vamos aumentar de 7 para 8? Vamos aumentar aqui de 8 para 10? Vamos aumentar aqui de 10 para 15? Ele pode aumentar. O que ele não pode fazer? Diminuir. Quando que essa reunião acontece? No 4º ano. Então, você fica atento que o PNE ele tem 10 anos de vigência, no quinto ano, mínimo 7% do PIB, no 10º ano, mínimo 10% do PIB, e no 4º ano, aqui ó, no 4º ano, deixa eu trocar de cor, no 4º ano, o poder público se reúne e ele pode aumentar esses índices, ele não pode diminuir os índices. Entendido isso, você já mata a meta 20, e com ela a gente termina as 20 metas do PNE. Nessa aula aqui a gente trabalhou da meta 12 até a meta 20, e agora vamos fazer algumas questões aqui só para massificar. Lembrando que na aula 3, na próxima aula, a gente vai fazer, essa aqui vai ficar como aula 3, né? Na próxima aula, a gente vai fazer só questões, então, questões da estrutura da lei 1305, a gente vai fazer questões de diretrizes, de metas e de estratégias. Então, a gente vai fechar aí todas as áreas dessa lei do PNE, dentro das questões, e as estratégias a gente vai estudar por meio de questões, algumas só as mais cobradas, porque é o jeito mais eficiente de você estudar o PNE. Vocês vão perceber que, tendo conhecimento das metas, da lei e das diretrizes, você consegue fazer as questões aí sem ficar se gastando aí com as 254 estratégias. Vamos lá fazer essas questões? Prepare aí, questão 19, diz assim, questão ali de Santa Catarina, de 2019. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica, coisa linda, de forma a equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final como eu disse, essa questão aqui ó, é característica, cai muito em concurso, você precisa se lembrar. A gente acabou de ver ali que na meta 17 é até o final do 6º ano, isso aí, um de cada vez, até o final do 6º ano. Bem, 5º ano, alternativa A? Não. 6º ano, exato. 7º, 8º, 9º. Questão de memorização básica, conhecer o texto da lei da meta 17 já acerta a questão. É até o final do 6º ano. Questão 20, questão de 2016 de São Paulo.
É uma meta atual do Plano Nacional de Educação elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual. Todos os anos eu quero formar quantos? Eu quero formar 25 mil mestres e 15 mil doutores? Não. Quero formar 50 mil mestres e 30 mil doutores? Não. Eu quero formar 40 mil mestres e 20 mil doutores? Não. Eu quero formar 60 mil mestres e 80 mil e 25 mil doutores, jogando aí dentro da sociedade todos os anos, titulação anual, 85 mil profissionais, entre mestres e doutores, 60 mil mestres e 25 mil doutores. Alternativa C. Vamos lá, questão 21. Uma das metas do PNE é valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Nossa, aqui é a meta muito famosa. Até o final do... Nunca mais você vai errar essa questão. Nunca mais, nunca mais. Essa aqui não tem como errar mais. É até o final do sexto ano. Até o final do sexto ano de vigência. Lembra da meta 17. A meta 17 cai muito e ela sempre vai trabalhar aí. A maioria das vezes ela vai trabalhar essa data. Então são 6 anos. Até o final do sexto ano. A equiparação aí com o salário médio dos professores com o salário médio dos demais profissionais com formação equivalente. Questão 21. Questão 22. Na meta 20, recursos financeiros, do Plano Nacional de Educação de 2014, refere-se ao financiamento da educação. Sua proposição é ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do PIB no quinto ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. O que ele disse aqui? O PNE tem 10 anos, eu quero que no mínimo 7% no quinto ano e no mínimo 10% ao final do decênio. Esse aqui é o texto exato da meta 20. Então a alternativa A já é o nosso gabarito. Vamos ver aqui só onde é que eles colocaram o erro, só para a gente entender onde que eles alteram dentro dessa pergunta. Então, investimentos públicos em educação pública e privada. Aqui já é erro, porque o poder público vai investir em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 10% do PIB no quinto ano desta lei e, no mínimo, 8% do PIB no final do decênio. Vê que eles costumam alterar, a banca costuma alterar os índices. Então, se você precisa memorizar bem, 7% no quinto ano e 10% no final, no décimo ano, 10%. C. Público em educação, investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 5% do PIB no décimo ano e, no mínimo, 7% do PIB ao final do decênio. Então, esse investimento estaria descendo, 10% no meio e 7% no final. Você vê que sempre é os índices, sempre estão mexendo nos índices. Alternativa errada. Os índices não são esses. Alternativa D, investimento público e privado em educação pública. Investimento público e privado. Não, investimento ele é só investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB no quarto ano. Não é quarto ano, é quinto. 7% do PIB no quinto ano. E, no mínimo, 8,5% do PIB no final do decênio. No final do decênio é quantos por cento? 10%. Alternativa E. Público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, 5% do PIB no oitavo ano. Não tem nada a ver. E, no mínimo, o equivalente a 8% do PIB no final do decênio. Vocês perceberam que a maioria absoluta das alternativas é o que ela fez? Ela alterou o valor ou os anos. Então, você precisa ficar atento aqui na meta 20, exatamente isso aqui. 5 anos, 7% do PIB, 10 anos, 10% do PIB. No quarto ano, o poder público pode avaliar, se reunir e aumentar esses índices, não pode diminuir. Isso aqui é meta 20. Memorizou esse quadrinho aqui bem simples, você já vai acertar a questão. A última questão, vamos lá. Questão 23. 20 metas foram propostas no PNE. Dentre as metas apresentadas, qual encontra-se errada? Estamos procurando a errada. Sempre que você for fazer questão, o comando da questão pediu para você marcar errada, exceto, vai lá e anota isso. Lembra que você está pesquisando a errada, quer dizer, são 4 alternativas e a gente vai procurar a errada. A meta 3, universalizar o atendimento escolar para toda a população, de 15 a 17 anos, e elevar, até o final do período de vigência desse PNE, a taxa líquida de matrícula do ensino médio para 85%. Coisa de cinema, coisa linda. Meta 3, meta do ensino médio. Meta 10. Oferecer no mínimo 25% da matrícula dos jovens e adultos no ensino fundamental e médio de forma integrada à educação profissional. Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, alternativa A certa, alternativa B
certo? Texto integral. Alternativa C, meta 12. Elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%. É isso aí. A gente vai elevar a taxa bruta para 50%, que é o número total de alunos que tem no ensino superior, e a taxa líquida para 33%. Lembrando que a taxa líquida tem uma referência de idade. Qual que é? 18 a 24%. Assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das matrículas no segmento público. É isso aí. A meta 12 é 40%, a meta 11 fala da educação profissional e técnica de nível médio. Lá é 50% no segmento público, mas a de nível superior é 40%. A alternativa C está perfeita, o texto correto da letra da meta 12. Alternativa D, a meta 17. Vamos ver. A meta 17 cai muito, disse para vocês. Valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação superior de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade diferente. Com escolaridade diferente até o final do 9º ano de vigência. 2 erros grotescos, nós não aceitaríamos. O gabarito é letra D, essa está errada. Questão 23, letra D. Aqui não é com profissionais de escolaridade diferente, é profissionais com escolaridade equivalente e até a final do 6º ano. Então são 2 erros aqui nessa alternativa. E essa foi a nossa questão 23. Com ela a gente dá fim aí ao nosso PDF. É isso aí, pessoal. Dessa forma a gente concluiu aí nossa aula de metas. Estudamos aí as 20 metas. Na aula 1 a gente viu aí a parte estrutural aí da Lei 3.005, vimos as diretrizes, estudamos as 20 metas uma a uma com os mapas mentais, fizemos algumas questões. E na próxima aula a gente vai reforçar aí com todas as questões gerais. E vamos estudar aí as estratégias por meio das questões. Mas nessa aula a gente já conclui a parte de metas e acredito aí que a gente já tem um arcabouço aí que nos propicia com certeza aí fazer muitas questões de provas. Dessa forma a gente finaliza aqui essa aula. Se esse conteúdo ajudou na sua preparação, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.